eu irei falar sobre a obra Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica é um romance, né, de autoria do escritor Raduan Nassar, que é natural da cidade de Pindorama, no interior de São Paulo. O Raduan Nassar ele é formado em Direito e Filosofia pela USP São Paulo, né? Esse romance, propriamente, ele foi publicado no ano de 1975, né? E em 2016 rendeu ao escritor o Prêmio Camões, que é tido como o mais importante prêmio de língua portuguesa. Lavoura Arcaica é narrado em primeira pessoa pelo narrador personagem André, que é também o protagonista da narrativa. André se encontra num tempo distante ao dos fatos ocorridos, né? E aqui nós temos que fazer uma observação, que esse texto do Raduan Nassar, ele consiste em uma prosa poética. E, portanto, nós não temos apenas um narrador personagem que reflete sobre acontecimentos do passado, né? Mas sim um poeta que, por meio da contemplação interior, ele faz descobertas sobre a essência e a própria significação destes acontecimentos sobre os quais ele está falando, né? Sobre esses acontecimentos que ele rememora. Bem, André é o filho que abre guerra contra as leis do pai e se declara profeta de sua própria história. Ou seja, ele quer tomar as rédeas de sua vida, né? O romance ele tem então como conflito a eterna luta pela liberdade. E ele está estruturado em duas partes. A primeira parte é intitulada A Partida, né, e contempla os capítulos 1 ao 21. E a segunda parte do romance é intitulada O Retorno e contempla os capítulos 22 a 30. Eu falarei agora brevemente, primeiramente, da primeira parte, né? Essa primeira parte, ela é narrada do quarto situado numa velha pensão interiorana, onde o André se encontra exilado, como ele próprio afirma, né? Após ir embora da fazenda onde ele morava com a família. Essa família é formada pelo avô, a princípio, né? Pelo pai Johanna, pela mãe, pelo irmão Pedro, pelas irmãs Rosa, Zuleika e Ruda, pela irmã também Ana e pelo caçula Lula. O André recebe, nesse quarto de pensão onde ele se encontra, a inesperada visita do irmão mais velho, Pedro, que é esse irmão primogênito que cumpre a missão de desenvolver o filho que fugiu de casa, né, esse filho pródigo, que é o André, né, ao núcleo familiar que se encontra lá na fazenda. Nesse espaço do quarto, onde ele se encontra somente com o irmão, ele rememora cenas, né, da infância e também alguns episódios ocorridos nesse quarto de pensão. O André rememora também experiências que o levaram a fugir de casa. Transfigurado, num momento assim, dominado pela fúria, convulsionando inclusive, ele revela a Pedro que ele é epilético e expõe também ao irmão que ele não suporta mais as leis estabelecidas pelo pai, que são as leis que regem toda a condução da família lá na fazenda. Ele conta ainda detalhes da vida que levou na solidão e na miséria neste quarto de pensão. Ele revela, inclusive, né, para o irmão sobre suas aventuras amorosas, sobre as prostitutas que frequentou e mostra para o irmão, inclusive, uma pequena caixa, onde ele guarda aí quinquilharias mundanas, que são recordações dessas prostitutas com as quais ele se relacionou, certo? Essa caixa ela terá um papel importante depois no desfecho da narrativa. E, por fim, uma cena que nós destacamos nessa primeira parte do romance é ainda quando o André revela ao irmão Pedro a relação incestuosa que ele teve com a irmã Ana. Ele dá detalhes do desabrochar dessa paixão, de todo o ritual de conquista, de uma espécie de captura,
né, que se deu na casa velha, onde a família morava, né, que culminou, inclusive, na consumação sexual da relação de André e Ana. E, por fim, ele rememora ainda a rejeição que ele sofreu da irmã, né, num episódio que ocorreu na velha capela situada na fazenda. Já a parte 2 do romance, como o próprio nome sugere, o André se detém a descrever como se deu o seu retorno. Entretanto, ele ainda rememora alguns episódios dos sermões proclamados pelo pai. Esses sermões, eles são uma constante no romance, né? Eles vão e voltam o tempo todo. Ele detalha os preparativos da grande festa que será dada no dia seguinte após o seu retorno à fazenda, por meio da qual todos celebrarão esse seu retorno, né? O retorno daquele que é o filho desgarrado, que foi resgatado pelo irmão Pedro. O André chama essa festa de Minha Páscoa. No capítulo 25, ele expõe a conversa que ele teve no dia de sua chegada, no dia de seu regresso à fazenda, com o pai. Na mesa dos sermões, o André, em vão, tenta expor ao pai o seu pensamento, o seu ponto de vista, né, os seus anseios, reivindica maior liberdade, reivindica um lugar, de fato, na mesa da família. A discussão, entretanto, ela é completamente em vão. O pai, irredutível, não aceita as reivindicações e tampouco o ponto de vista exposto pelo filho, né? E André, totalmente submisso, então, pede perdão ao pai e afirma que daí para frente ele irá se dedicar com disciplina aos afazeres da fazenda, né? E o pai, a princípio, lhe concede o perdão. Após essa conversa que ele teve com o pai, André se dirige ao quarto do irmão caçula, o Lula. E aí ele tem uma conversa com o irmão que revela para ele que no dia seguinte, durante a festa preparada para o André, ele irá fugir de casa porque também não mais aguenta os sermões do pai, nem o trabalho que lhe é atribuído na fazenda e nem a vigilância constante de Pedro. E o Lula, ele afirma que pretende se libertar das amarras do pai de Pedro e aventurar-se pelo mundo tal como fez o André. No entanto, ele afirma que ele, ao contrário do André, não falhará, ele não regressará para a fazenda. Já no capítulo 29, o André narra o desfecho trágico da sua relação passional e que é também um desfecho de toda a narrativa. No dia seguinte do seu retorno à fazenda, quando menos se espera, Ana, coberta com as quinquilharias mundanas que estavam armazenadas naquela caixa que o André trouxe, do quarto de pensão, quinquilharias essas que pertenciam às prostitutas com as quais ele se relacionou, ela, vestida com tudo isso, invade a festa preparada para a celebração do retorno de André. E no momento em que a família havia se formado a grande roda para a dança, ela dançando de forma ousada, manifestando por meio dessa linguagem corporal, ela que durante todo o romance não pronunciou sequer uma palavra, ela manifesta por meio da dança, por meio da linguagem corporal, todo o seu ciúme, deboche, toda a sua decadência e ousadia. Neste instante, enquanto ela faz isso aos olhos de toda a família que aí está reunida, Pedro, que se manteve taciturno, obscuro durante todo o período que compreende o retorno do irmão André à fazenda, vai até o pai e sussurra ao seu ouvido, a relação que Ana teve com o irmão André. Nesse momento, o pai, tomado pela ira, ferido em seus preceitos, pega um alfange, e atinge com um só golpe Ana, matando, extinguindo essa que é considerada uma exceção monstruosa. Bem, após fazer esse breve resumo sobre um enredo na narrativa, nós podemos observar já que o espaço no qual se passa a narrativa são basicamente dois, o quarto de pensão,
né, onde o André se encontra exilado, e propriamente o espaço da fazenda. Esse espaço da fazenda, é importante observar que é um espaço, né, um núcleo familiar totalmente em crise. Nós podemos observar que essa narrativa é uma paródia da parábola do filho pródigo, né? Que ao fabular o retorno do filho desgarrado, né, à casa da família, ele não estabelece a reconciliação de todas as partes. Ao contrário da parábola do filho pródigo, na qual o pai piedoso, amoroso, amável, com paixão, recebe e perdoa o filho. Aqui o pai foi dominado pela ira, né, e acaba matando a própria filha, né. Agora, para concluir, eu faço uma breve consideração sobre essa questão do incesto na obra, né, que é ponto-chave para a compreensão da narrativa. Para isso, eu me fundamento na obra chamada A Violência e o Sagrado, de 1999, do autor René Girard, que, além de filósofo e historiador francês, ele se autodefinia como um próprio antropólogo e um antropólogo da violência e do simbolismo religioso. O Girard diz que a comunidade na qual se manifesta esse tipo de relação, né, uma relação incestuosa, se caracteriza sobretudo como uma sociedade em crise, né? E essa crise se desenvolve a partir de uma reciprocidade violenta, ou seja, todos são responsáveis pela destruição da ordem. Todos são antagonistas dotados de cólera, e a cólera, ela é um estado de espírito que se alterna com a serenidade e é uma das principais características enfatizadas no caso do romance, sobretudo na figura do pai, né? Então dotados de cólera e também dotados de uma ilusão de superioridade e diferença perante os demais. E para que essa sociedade não se destrua por completo, já que todos são antagonistas, cria-se então a chamada exceção monstruosa. Essa exceção monstruosa, ela será a resolução para a falta de diferença entre os membros. E o Girard diz ainda que essa relação incestuosa, ela representa na sociedade o grau máximo de destruição da diferença cultural, pois ela dissolve as hierarquias que atribuem maior força a uns e menor força e direitos a outros. E a fim de que o poder permaneça centralizado, pois essa dissolução da hierarquia jamais será aceita, né, cria-se então essa exceção monstruosa, né, que são quem? Justamente os personagens que cometem essa relação incestuosa a fim de simular uma diferença entre eles, né, uma diferença entre eles e os demais membros da sociedade. Em seguida, após atribuir a algum membro o caráter de exceção monstruosa, né, essa exceção deverá ser expulsa da comunidade. E observamos que nessa narrativa a saída de André, ela é compulsória, pois a relação dele com a família já não se sustentava mais. Então ele sai da família, né, e se exila, se abriga num quarto de pensão. Mas não que ele desejasse assim, então é uma saída compulsória. Então, essa exceção monstruosa, ela deverá ser expulsa ou então punida fortemente de outra forma, né? A fim de que ninguém mais cometa tal elemento. E Girard diz que, portanto, essa exceção monstruosa é também um bode expiatório. Por quê? Todos são responsáveis pela destruição da ordem cultural. Todos são responsáveis pela formação desse ambiente em crise. No entanto, atribui-se a culpa apenas a alguns. Aqui, no caso do romance, quem recebe a punição maior foi Ana, que pagou com a própria vida, né? Então, eu passei aqui para vocês alguns elementos que pontuam uma possível interpretação do romance. Espero que tenha ajudado e boa sorte a todos.